Olá, meus amigos, Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Presta atenção nessa mensagem de fé. Existem situações em nossas vidas que ou a gente destrói o gigante que está diante de nós, ou ele nos destrói. Não existe meio a meio. Meu amigo e minha amiga, com Deus é assim. Com Deus é vencer ou vencer. Não existe empate. Ou você vence ou você vence. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 42. Diz assim, Samuel 18, 42. Ele diz assim, E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse o filisteu mais a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. É aquilo que eu falei no início desse vídeo. Não existe meio a meio. Todo ser humano nessa terra, todas as pessoas nessa terra, ela já nasce tendo um gigante para ela vencer. E é assim que funciona. Ou você vence, ou o gigante vence você. Davi tinha um gigante na frente dele, o qual nenhum dos homens de guerra, nenhum dos exércitos de Israel tinha coragem de enfrentar aquele homem, aquele gigante. Mas Davi não tinha outra alternativa. Se ele fosse olhar para o tamanho do gigante, se ele fosse olhar para a dificuldade, para a barreira que estava diante dele, ele iria se curvar diante daquela situação. E o gigante iria acabar com ele. Mas ele cria. Davi creu em Deus. Davi confiou em Deus. Tanto é que o gigante olhou para ele e falou assim: sou eu por acaso algum cão para você vir a mim com um pedaço de pau? E falou assim: vem, e eu vou cortar a tua cabeça e dar para as bestas da terra. Davi respondeu na mesma moeda: você vem a mim com capa, com lança, com espada, com capas, com lança, com espada. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus vivo do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Veja que Davi, ele não se mostrou como se fosse ele que fosse vencer aquele gigante só, mas ele colocou Deus acima de tudo, e Deus deu a vitória para ele. E ele disse assim, ó: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus vivo em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha a resposta, olha a confiança de Davi. Davi confiou tanto em Deus, que ele foi contra o gigante, e não temeu. Ele partiu para cima do gigante, e derrotou aquele gigante, porque Deus estava na frente da batalha. Deus tomou a frente da guerra, e o próprio Deus foi quem venceu essa batalha por Davi. E para finalizar, ele diz assim, ó: então sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o gigante filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a espada do filisteu, tirou-a da bainha e matou, e lhe cortou a cabeça com a espada. Vendo então os filisteus que o seu herói de guerra estava morto, fugiam. Então veja só, meu amigo, olha só, quando você não se curva diante da situação, quando você não fraqueja, quando você assume a sua posição de guerra, de autoconfiança, de autocontrole da situação, quando você crê em Deus de fato e verdade, você não espera o gigante que está na sua frente ou no seu caminho atacar você, você contra-ataca ele, e Deus toma a frente da batalha. Deus, sendo o Senhor da guerra, ele toma a frente da batalha e ele destrói os seus inimigos. Nada nesse mundo pode vencer ou sobrepujar uma pessoa que confia perpetualmente no Senhor. É por isso que está escrito no livro de Salmos, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque Deus é quem é a rocha, é Deus que é a fortaleza e o escudo daqueles que confiam nele. Meu amigo, minha amiga, você confia em Deus? Se você confia perpetualmente em Deus, se você confia de fato e verdade em Deus, então você não vai ficar esperando o seu adversário, o seu inimigo atacar você. Você vai atacar ele
através da sua fé. E quando eu falo de inimigo, eu não estou falando de inimigo físico, não. Existe um mal espiritual que veio para matar, para roubar e destruir. E se você ficar parado, de braços cruzados, o que irá acontecer com você? Você vai ser vencido. Você vai ser vencido pela depressão, você vai ser vencido pelos problemas, pelas doenças, pelas enfermidades. Você vai ser vencido. Mas se você reagir, se você lutar, se você despertar esse valente que está dentro de você, que é a sua fé, nada nem ninguém poderá impedir a sua vitória. Então, meu amigo e minha amiga ouvinte, desperte agora a sua fé. Deus está aí agora, nesse exato momento, dizendo para você: eu sou contigo, não vou te deixar só, não vou te desamparar, mas você precisa ir à luta, você precisa batalhar, você precisa despertar a sua fé, você precisa praticar a palavra de Deus, você precisa se entregar nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer com você o que Ele fez com Davi. Davi confiou em Deus, e o gigante que afrontava ele, e a nação cuja Davi era o responsável, Deus tomou a frente e trouxe paz para aquela nação, naquele lugar. Deus quer que você tenha paz, mas para isso você precisa manifestar a fé que você tem. E a luta, meu amigo, e a luta, através da fé no nome de Jesus. Deus abençoe de uma forma grandiosa, em nome de Jesus.